E a nossa amiga querida Maria de Lourdes Albertini, Lurdinha, já está conectada com a gente. Hoje nós iremos conversar sobre os brasileiros que estão no exterior. Bom dia, Lurdinha, já te dando parabéns por todas as homenagens que você recebeu, mais do que merecidas. Bom dia, Moninha. Eu estava num saudosismo danado, sabe? E aí eu fiz uma revisão aqui dos meus vídeos, dos meus presentes. Moninha, eu descobri que entre 2013 e 2020 eu fui homenageada todos os semestres. Tá vendo que bacana? Isso é fruto que a gente colhe, né? É essa tentativa de... É fruto, sem dúvida nenhuma, é fruto do trabalho que a gente faz, graças a Deus, né? Isso porque essa volta, esse retorno ao normal, né? A gente está aí fazendo umas revisões na vida, né, Moninha? É verdade, muito bacana, é muito o reconhecimento de um trabalho, né? Muitas vezes um trabalho árduo, suado e com certeza vem frutos doces, amorosos. Que lindo, parabéns, viu? Mesmo, Maninha, obrigada, obrigada pelo carinho. Ludinha, vamos falar desses brasileiros que migram, né, para outros países. Desde quando os brasileiros migram para outros países? Então, Maninha, a saída dos brasileiros do território nacional, ela passa por ciclos, né? E esses ciclos normalmente estão associados a crises econômicas. Então, por exemplo, na década de 80 e 90 do século passado, do século 20, foram milhões de brasileiros que migraram, né? Milhões, mas muita gente saiu mesmo e a maioria dessas pessoas saíam para os Estados Unidos, né? Indo em busca do sonho americano e porque o Brasil vivia sucessivas crises econômicas. Não sei se você se recorda, eu acho que a gente viveu mais ou menos a mesma época aí da juventude. Somos contemporâneas. Contemporâneas, com certeza, né? Então o pessoal graduava, formava em arquitetura, engenharia, direito, qualquer que fosse a área, e aqui tinha muito pouca oportunidade de trabalho, ou quando tinha também os salários eram subvalorizados. Então o pessoal saiu muito, né? E saía porque vivia o sonho americano, porque conseguia de fato fazer um pé de meia lá, enfim. Depois o Brasil a gente estabilizou a inflação e o Brasil voltou a ser um país atraente, começou a voltar os brasileiros, os filhos dos brasileiros começaram a voltar para vir estudar aqui, né? A coisa do país quente, a coisa da família, né? Então houve um retorno, esse fluxo ele vai e volta. Bem, os anos 2000, a gente tem momentos históricos de ciclo virtuoso da economia também, o que faz com que as pessoas queiram ficar aqui. E elas encontram trabalho aqui, e elas podem desenvolver suas atividades, e não há nada melhor do que viver perto da família, né, Moninha? É verdade, é verdade. Não tem preço, a gente sabe disso. Bom, acontece que nos anos de 2015 para cá começou a haver uma saída enorme de brasileiros outra vez. E entre 2020 até 2022, aumentou 55% a saída de brasileiros. O que quer dizer que os brasileiros começaram a sair novamente, quase 5 milhões, diz o Itamaraty, 4 milhões e tanto de brasileiros já saíram do território nacional. E os motivos são sempre aqueles, né, Moninha? Uhum. São questões econômicas, mas são também questões políticas, são questões sociais, da segurança, enfim. Verdade. São muitos fatores. Antigamente, o sonho americano era um sonho de consumo de muita gente. Além dos Estados Unidos, quais são os principais destinos? Então, o perfil também foi mudando dos destinos, porque antigamente os Estados Unidos era realmente o mais atraente, mas a gente começou a perceber um outro perfil de pessoas que querem migrar, né, e que tem essa relação muitas vezes familiar com a Europa. A gente conversou sobre isso, né, em alguns outros programas que a gente fez, e o pessoal vai muito para a Europa também, sobretudo Portugal, por causa da língua, né? E tem grandes oportunidades de trabalho, porque a União Europeia acabou promovendo uma maior distribuição de empregos e rendas dentro da livre circulação de pessoas do espaço ali do bloco regional. Então, a Europa também é um bom lugar. E o pessoal gosta muito de ir para o Japão, por conta da descendência japonesa também.
No início do século XX, o Brasil recebeu uma quantidade enorme de japoneses. É a segunda maior população de japoneses do mundo. Depois do Japão, está aqui no Brasil. E as gerações subsequentes acabaram indo para o Japão para trabalhar lá nas fábricas. Então, é um outro país muito atraente. Uhum. Na Você fronteira, sabe que meu sobrinho escolheu fazer intercâmbio no Japão? Aí eu falei, gente, o que a pessoa vai fazer no Japão? A língua é muito diferente, não é interessante? pois é, muito interessante. E sem nenhuma descendência, Moninha, foi Nenhuma. sim. Não, É, nós somos descendentes de espanhóis e portugueses. pois é. Mas sabe o que eu tenho observado dessas gerações mais novas, aí na faixa etária da minha filha, dos seus filhos, né, dos 20 anos, eles estão sofrendo uma influência muito grande do mundo oriental. Então, Verdade. eles assistem muitos joguinhos, né, que são produzidos lá, tem muito anime, tem A muito música. o desenho animado, que eu não sei como é que chama, é anime, eu É acho. isso mesmo. É, a música, eles estão vivendo uma influência muito grande da Coreia do Sul, né, chama a K-pop, né, e do Japão. Então, eu estou percebendo que o Oriente, em virtude até das questões comerciais, viu? Acho que aí o grande carro-chefe foi a China, que virou o olhar do mundo para o Pacífico, e aí o pessoal começa a olhar para lá, e não fica olhando só para a Europa e Estados Unidos. Maravilhoso. Lurdinha, ser estrangeiro é um desafio, né? Eu tive um pai estrangeiro e ele sentia assim, muita coisa quando vem para cá. Quais são os maiores desafios quando os brasileiros saem, né? Porque, além de tudo, ainda a gente tem ainda a síndrome de ser vira-lata. Tem isso? Tá, tem. O que acontece muitas vezes, algumas pessoas são mais adaptáveis, outras pessoas são menos adaptáveis. Ser estrangeiro, independentemente da origem, do país que vem, da quantidade de capital que a pessoa, né, carrega consigo, é sempre difícil, porque você perde as suas referências originárias, de certa forma, né? Então, a gente vê pessoas que estão radicadas no exterior há 20 anos, 30 anos, e depois de uma certa faixa etária querem vir embora para o Brasil. Vou falar uma coisa, né, assim, um pouco sentimental demais, mas querem morrer na mãe pátria, né, nessa Aham. coisa das referências originárias dela. Uhum. É, eu vejo, assim, também tem essa descendência de imigrantes pelo lado paterno, na família dos meus filhos também, e eu percebo esse sentimento que tem uma palavra africana maravilhosa que chama banzo, que é saudade da É pátria. um banzo. É, esse banzo, ele passa. Eu vejo meu pai também tem esse sentimento. Meu pai, que não é um imigrante, ele é filho mas ele carrega consigo uma dor assim, existencial que eu não sei explicar. Mas, para além disso, tem os fatores também de adaptação no lugar. Né? Porque o estrangeiro, ele é estranho e ele causa estranhamento. Então, a gente tende a excluir. Entendeu? Então, isso é É. uma coisa muito importante que a gente tem que prestar atenção. Você é capaz de se adaptar? Você está preparado para isso? Né? É verdade. Estranho. Muito bacana isso, gente. A gente aprende todo dia uma coisa. Olha como é que é bom conversar com você, Ludinha. Quem puniu Tanta para coisa que a gente aprende. eu adoro aqui essa nossa resenha de quarta-feira. Ludinha, quais são os países mais difíceis de entrar? Nossa, que pergunta difícil essa. Bom, isso, eu acho que tudo depende do contexto. Iêmen é um país difícil de entrar. Pois é, sem dúvida alguma. Eu acho que depende, sim, da situação de estabilidade interna, guerras ou não, né? Outra coisa importantíssima que as pessoas precisam observar, como andam as relações diplomáticas do Brasil com aquele país? Porque as relações diplomáticas, se não estiverem boas, isso vai repercutir, sim, na recepção e na entrada de brasileiros dentro daquele país. Outra coisa é a quantidade, o volume que vai de pessoas e que muitas vezes vão de forma ilegal. Por exemplo, ir para os Estados Unidos não é difícil, mas ir para os Estados Unidos para trabalhar, para residir, tornou-se difícil para os brasileiros por conta da quantidade enorme que entra ilegalmente por aquelas fronteiras horrorosas que a gente sabe que existe ali com o México, né? E o pessoal às vezes se arrisca, nossa senhora, coloca a vida deles e da família numa condição super de vulnerabilidade para entrar, né? E sofrem muito. Agora, então, isso tudo deve ser observado. O que é importante é a pessoa fazer um bom planejamento, entendeu, Maninha? Ser fácil ou ser difícil vai depender do planejamento que ela fizer, sem se arriscar, para ela ter condições mínimas de chegar.
e se adaptar e se organizar. Agora, já vi pessoas com grande condição financeira, falando assim, vou viver o sonho americano, mudou para os Estados Unidos com tudo de melhor, botando os filhos lá na escola, não ficou nem 15 dias e voltou, né? Foi nessa condição de ser residente e voltou. Então, eu acho que depende do planejamento. Isso que você colocou, países, como você falou, o Iêmen, países que estão em situação de conflito, muito provavelmente é muito mais difícil de entrar, né? Lurdinha, hoje a gente vê mais brasileiros indo para o exterior do que estrangeiros vindo para o Brasil? Olha, a quantidade de brasileiro que está lá fora é muito grande. Realmente, os dados são imensos. Mas o Brasil recebe um fluxo gigantesco também de imigrantes. Não como recebe a Europa, não como recebe os Estados Unidos, que recebe muito, imensamente mais do que o Brasil. Mas, sabe, o Brasil recebe muito dos nossos vizinhos, que são mais pobres, e que vêm, sim, em busca de condições de sobrevivência, né? E acabam vindo numa condição ilegal e ficam numa condição de vulnerabilidade muito grande, como é o caso, por exemplo, dos bolivianos, né? E muitos refugiados, o Brasil tem recebido um contingente enorme do pessoal vindo da Venezuela, por conta da crise alimentar que a gente estava falando no último programa, gigantesca que lá tem. Vem muita gente da África, né, sobretudo de países de língua portuguesa, mas vem também da região do Congo, porque tem uma guerra pavorosa lá no Congo, né, com práticas de genocídio. Então, a gente recebe também um contingente muito, muito grande de estrangeiros, Moninha. Lurdinha, em tempos que a gente tem vivido aqui, tempos difíceis, um país em crise, a inflação altíssima, época de eleição, eu te pergunto, a tendência é que os números de brasileiros indo embora aumentem? Como você enxerga esse cenário? Eu acho que sim. A polarização política que a gente vive contribui para isso, né? Porque as pessoas, elas estão muito insatisfeitas com isso. E eu acho que a gente tende a perder cérebros. Eu acho que o Brasil tende a perder pessoas que estão a fim de desenvolver mais intelectualmente e não estão conseguindo mais fazer isso, né? Porque tem que se aplicar na educação e as pessoas querem se educar cada vez mais, querem estar no mercado de trabalho, aplicando aquilo que elas estudaram, aquilo que elas aprenderam. Também os nossos serviços públicos, eles são muito deficientes, né, Moninha? As escolas precisam melhorar demais. Tirando o serviço de saúde, que a despeito de todas as críticas que a gente pode fazer e devemos, mas ele é comparativamente falando com, por exemplo, transporte público no Brasil, né? Moninha, eu me lembro que eu gastava da minha casa até na PUC, do Coração Eucarístico, quando eu estudava aí, 1h30 de ônibus. Hoje, isso tem 30 anos. 30 anos. Hoje, os meus alunos que vão do mesmo lugar onde eu saía, eles gastam 1h30, Moninha. Entendeu? Quer dizer, não mudou nada. Isso é muito angustiante. E eu estou falando isso para da minha filha também, né? E eu fico assim, então eu percebo que o Brasil, ele parece que ele não destrava, né? E isso acaba. E o mundo é globalizado, sabe? Então, se no nosso tempo a gente tinha informação a partir daquele que foi, que voltou, nos contou como é que era e tal. Hoje em dia, abriu aqui a internet, abriu o Google, você busca ali informação, você sabe tudo, você tem como selecionar, como escolher, conversa com gente de lá. Isso acaba incentivando, estimulando muito esse fluxo migratório. Mas o fluxo migratório do mundo não é um fenômeno do Brasil, não. O mundo está passando por uma mobilidade humana como nunca antes visto. É verdade. É isso mesmo que você falou. Eu sou dessa época, Lurdinha, eu te entendo. Pegava 2 ônibus, o ônibus até o centro, do centro até a faculdade. Oh, meu Deus, que peleja. E continua sendo a peleja, né? E aí, era muito cedinho, né? A aula era 7. Então, para eu chegar na PUC às 7, 5h30. Eu tinha que acordar às 5h30. Ai, mas eu abraçava a mochila assim, deitava no cantinho e dormia, viu? Nossa, mas eu dormia. Pedi o trocador do ônibus. Moço, não deixa passar não, você me acorda. Por aí. Lurdinha, maravilhoso conversar com você. Gente, lembrando, o Instagram da Lurdinha, @Maria de Lourdes Albertini. Lurdinha, suas considerações finais.
As pessoas, eu acho que elas precisam se envolver mais na política, não de forma polarizada, mas de forma consciente, para poder cobrar a melhoria das condições de vida nossa dentro do nosso próprio país, sabe, Monique? Porque o nosso país é maravilhoso. É assim, eu sendo assim muito sentimental, né? É quente, é bom, a gente precisa melhorar mais para a gente ficar aqui, a gente quer ficar aqui, É né? verdade, a gente quer ficar aqui, o povo é joia, a gente quer ficar aqui. Ô, minha querida, muito obrigada pela sua Eu presença que aqui, agradeço, viu, Monique. nessa quarta-feira. Deus te abençoe. Amém, Moninha, amém. A vocês também. Muito obrigada a todos aí. Um beijo. Beijo, beijo, tchau.